Bem, então, uma boa tarde a todos e todas. Estamos a Carlos Sousa, diretor de Serviços de Projetos Educativos aqui na Direção-Geral da Educação. Bem-vindos a mais este webinar denominado Saúde e Bem-Estar Auditivo em Meio Escolar. É um tema que podem perguntar, então, mas vamos aqui trabalhar de uma coisa tão específica? Sim, é específica, mas faz toda a diferença. E no âmbito da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, no âmbito do domínio da saúde, mas também de vários outros domínios que coabitam com este domínio da saúde, pareceu-nos muito relevante que pudéssemos trazer aqui um tema que muitos professores acabam por, nas diferentes locações que fazemos, por sinalizar. E sinalizar com uma perspectiva de terem pouca capacidade para alterar, para, em conjunto com os encarregados de educação, tentarem superar, e é um pouco isso também que tentaremos aqui demonstrar. Ou seja, o que as escolas podem fazer para que as crianças e os jovens que têm estas questões de audição possam ser melhor sinalizadas por um lado e depois melhor acompanhadas por outro. Diria que nós, nas aulas, temos a voz como grande intermédio para chegar junto dos alunos e dos restantes elementos que estão à nossa volta. A mesma coisa que eu estou a fazer aqui com esta centena e meia de participantes, mais centena e meia de participantes que está a assistir ao webinar, mas, do outro lado, há receptores que por vezes podem não estar completamente, enfim, disponíveis para toda esta transmissão. E neste ambiente educativo, a transformação e a transmissão de conhecimentos é maioritariamente, como eu já disse, apresentada por via oral, sendo que a resposta acústica, quer das salas de aula, quer das oficinas, quer dos laboratórios, quer de quem dá aulas ao ar livre e a professora de educação física, pode transformar-se num agente facilitador do processo de aprendizagem, desde que, do outro lado, exista efetivamente capacidade para essa audição. Connosco teremos Tiago Brilhante e Rui Ribeiro. O Rui Lima já fará a apresentação. Gostava de agradecer à equipa da DGE que promove este webinar, ao Rui Lima e à Isabel Lopes do domínio da saúde. Deixem-me lá. Está cá também a Ana Ricardo, também do domínio, e, portanto, eles os três serão os condutores, diria assim, da emissão. Duas notas muito breves sobre o perfil dos alunos à saída da escola obrigatória, que continua a nortear toda a nossa ação e que tem dentro das suas áreas de competência as questões ligadas ao bem-estar, à saúde e ao ambiente. E, portanto, aquilo que aqui vamos falar durante esta hora seguinte tem muito a ver exatamente com isto, com a saúde, com o bem-estar e com o ambiente. Só com a criação de tudo isto é que depois as outras áreas de competência, nomeadamente o desenvolvimento pessoal e a autonomia, o relacionamento interpessoal, pode ser valorizado em função de uma situação de bem-estar devidamente enquadrada. Sem esse bem-estar, temos alguma dificuldade em que todas as outras questões acabem por ser intuídas, por um lado, mas, por outro lado, possam ser trabalhadas. Sem esse bem-estar, nomeadamente auditivo, as questões do pensamento crítico e do pensamento criativo ficam arredadas, diria eu, daquilo que é a possibilidade de se ter uma ação crítica, uma ação, eu diria, sistematizada sobre diferentes ações e diferentes temas que nos chegam. Para os jovens é fundamental que percebam, que compreendam, que tenham a informação para poder decidir melhor. Nunca tivemos tanta informação, mas também nunca tivemos tanta desinformação. E, portanto, esta capacidade que temos aqui objetivamente de discernir o que é verdade e a forma como tudo isto se pode fazer, parece-nos ser muito relevante e de termos, ainda dentro destas áreas de competência, as questões da informação e da comunicação, também elas vertidas no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, como grande charneira do nosso conhecimento. Um agradecimento aos nossos conferencistas, um reiterar de agradecimento à equipa da DGE e um excelente webinar para todos. Entretanto, já chegaram mais 30 elementos que vão engrossando aqui o leque de colegas nossos e outros técnicos que estão a assistir a este webinar. Saúde e bem-estar auditivo em meio escolar, o que pode e o que podem as escolas fazer.
Rui Lima, contigo agora. Muito obrigado. Obrigado, Zé Carlos. Muito boa tarde a todos e a todas. Agradeço, obviamente, antes de mais, as palavras do Diretor de Serviços de Projetos Educativos, do Dr. Zé Carlos Sousa, e agradeço, obviamente, também a presença e o ter aceito o convite, o Rui Ribeiro e também o Tiago Brilhante. Como o Zé Carlos já falou, esta temática, apesar de poder parecer muito específica, obviamente, eh, é uma temática que pode fazer toda a diferença nas aprendizagens dos alunos e nós, enquanto promotores do bem-estar e da saúde, eh, queremos que todos os alunos e todas as alunas consigam ter condições de equidade e muitas vezes os problemas de audição não permitem essa equidade. E muitas vezes as escolas e os professores questionam, mas o que é que podemos fazer? Não podemos mexer aqui, não podemos mexer ali. E foi nesse sentido que convidamos o Rui Ribeiro, que tem já uma larga experiência de trabalho na acústica de vários edificados. Convidámos-los para transmitir um bocado dessa experiência. Só para, sem me alongar muito, o Rui Ribeiro, sendo engenheiro de formação, é especialista em acústica e já alterou ambientes que muitas vezes não tinham a ver propriamente com o som, digo eu. Obviamente trabalhou, por exemplo, em casas ou em espaços que se tornaram espaços de espetáculo e naturalmente não eram, não tinham esse destino. Eu falo, por exemplo, do pavilhão Rosa Mota no Porto, de museus, como o Museu do Coches, do Conservatório de Coimbra, por exemplo, que trabalhou tanto na escola como no Conservatório propriamente dito, ou, por exemplo, no terminal de Cruzeiros do Porto. Mas por isso, para dizer que às vezes alguns ambientes, alguns espaços que poderiam, à partida, não exigir grandes modificações ou não teriam grandes condições de acústica, há trabalho que se pode fazer e convidamos o Rui Ribeiro então para vir partilhar um bocadinho connosco o que é que as escolas podem fazer no sentido da melhoria das condições de acústica dos alunos, e obviamente também dos docentes, e na melhoria do bem-estar, porque na verdade, sem essas condições, sem trabalharmos essas questões da equidade, é muito difícil alunos em condições diferentes terem a mesma percepção, nomeadamente do que os professores dizem. Por isso, Rui, eu passo-lhe a palavra e uma boa sessão para todos. Então, muito boa tarde a todos e a todas. Obrigado pela introdução. Naturalmente, junto-me aos agradecimentos e um agradecimento especial à DGE, na pessoa do Dr. José Carlos Sousa, Diretor de Serviços de Projeto Educativo e à sua equipa de saúde. Portanto, é com muito gosto e um enorme prazer que estarei aqui a partilhar alguns dos conhecimentos e daquilo que tem sido a experiência minha e da minha equipa na intervenção de diferentes projetos, em particular naqueles ligados ao ensino e às escolas. E, portanto, quando me foi lançado este desafio, surgiu uma pergunta de o que é que as escolas podem fazer, e uma das coisas que eu acho fundamental é tentar passar e a explicar e a expor o problema e as suas diferentes valências, tal que facilita a formulação de uma pergunta e facilita, acima de tudo, intervenções e estratégias para a melhoria. Portanto, como se trata de acústica, isto está eminentemente associado à integração sensorial. Nós sabemos que a nossa resposta, seja a envolvente, seja a espaços interiores, é baseada na detecção e na gestão dos estímulos sensoriais. A rapidez com que nós conseguimos fazer a detecção desses estímulos está diretamente associada à capacidade de autorregulação de cada indivíduo e, portanto, determina a resposta e a apropriação do espaço que cada sujeito tem. E esta condição de integração sensorial tem, desde logo, uma consequência que é identificar que fatores de tensão ambientais, seja o ambiente sonoro, seja o ambiente luminoso ou lumínico, são fatores de tensão fisiológica ou potencialmente tensão fisiológica e que podem perturbar a homeostase de um dado observador porque
com essa alteração, pode despoltar mecanismos de estimulação excessiva ou deficiente. Bem, admito que esta introdução não fosse a mais esperada para alguém ligado à parte de engenharia, de consultoria acústica, mas este é o nosso ponto de partida. O ponto de partida que o som, a nossa capacidade auditiva, a nossa capacidade de comunicação é fundamental na integração sensorial e na apropriação que nós temos dos espaços, das rotinas e dos ritos do nosso cotidiano. O que eu vos irei apresentar durante o dia, durante esta hora, será uma observação do lado da engenharia, expondo e estruturando os diferentes problemas, partindo desde logo de um ponto inicial que é fundamental, é que existe uma tradição oral em toda a nossa cultura. Esta tradição, seja por via oral, seja instrumentação, seja o próprio ritmo e cadência da apresentação de conteúdos, é muito anterior a qualquer tipo e registro de linguagem escrita. Porque se pudermos sistematizar de uma forma muito simplificada os modelos de ensino-aprendizagem, desde longo curso, é que há um primeiro momento de escuta, de fala e só depois a escrita. Há primeiro um momento de escuta, que idealmente seja uma escuta ativa, que depois há uma apropriação da sonoridade, que depois tem um conhecimento, tem um significado, e depois há a comunicação e o uso escrito desse ponto. E, portanto, todos os espaços estão subjacentes ou estão subordinados a esta temática, sendo que, em particular, as escolas têm e apresentam estas questões do processo de aprendizagem baseado na comunicação oral. Isto é válido para qualquer ciclo de aprendizagem. E arrisco-me a dizer que os desafios são maiores quanto mais jovens são os alunos, porque, fundamentalmente, o processo de aprendizagem de cada menino ou de cada menina acaba por ser um acumular e um graduar na nossa biblioteca de sons, palavras, que depois vão ter determinados significados que serão reproduzidos. E se essa gravação dessas palavras, dessas frases, ocorrer com distorção, a repetição será naturalmente de algo distorcido e feito com menor capacidade. E daí que a salvaguarda e o garante de boas condições acústicas é fundamental desde os jardins de infância, pré-escolar, creche, é fundamental ao longo de todo o processo de aprendizagem. Ora bem, então, do ponto de vista da acústica, e tentando sistematizar aqui um pouco as questões relacionadas com o léxico, pois existe uma certa itinerância no uso do contexto e do tema acústico em várias facetas, que nem sempre são relativas à mesma temática e muitas vezes são até relacionadas com conceitos e fenómenos físicos, de alguma forma, opostos. Há três grandes áreas de intervenção do condicionamento acústico, que se prende com o isolamento, pode ser o isolamento entre o exterior e o interior, mas também pode ser o isolamento entre espaços interiores. Este isolamento acústico tem duas grandes formas: a transmissão a sons de condução aérea, aquilo que tipicamente são os sons comunicados através da fala, e aquilo que são os sons de percussão, aquilo que admito que a grande maioria dos presentes já tenha identificado como os passos dos vizinhos de cima. Depois existe um outro eixo fundamental, que é o eixo da qualidade acústica no interior de espaços fechados. Tem a ver com a qualidade sonora percepcionada, o expoente máximo, uma sala de concertos, um teatro, mas também uma sala de aula como fator fundamental para propiciar a correta inteligibilidade da palavra. E depois um terceiro eixo, que é o controle de ruído e vibrações, seja de equipamentos, de infraestruturas, seja o ruído propagado para o interior dos espaços, seja também ele propagado para os espaços exteriores, zonas de fruição ou até mesmo os vizinhos. Esta temática é uma temática
muito organizada do ponto de vista da engenharia acústica, da consultoria acústica, com intervenção, seja na fase de projeto de concepção, seja na fase de construção, seja na fase de fabrico e criação de painéis, materiais com características acústicas para cada um dos três fatores que elenquei anteriormente. E a título indicativo, apresento-vos um documento publicado recentemente, em 2023, com o apoio de várias entidades, que fez um questionário por vários países ao nível europeu, em que procurou avaliar o impacto do ambiente sonoro no interior do espaço escolar. Quem tiver um pouco mais de interesse, convido a pesquisar por este documento, que teve uma grande participação da comunidade escolar portuguesa. Do ponto de vista de enquadramento legal e de outras recomendações a nível internacional, a temática da acústica ou do ruído tem o primeiro grande documento, que é o Regulamento Geral de Ruído. Este documento, o Decreto-Lei 9 de 2007, está publicado no sentido de salvaguardar a saúde e o bem-estar das populações e define e apresenta os níveis de ruído aplicáveis ao nível do ordenamento do território e ao nível daquilo que são os grandes valores do ruído exterior, no exterior dos espaços. A ordenação do ambiente sonoro no território nacional. Dentro deste, e para além de apresentar algumas temáticas relacionadas com a organização e a estruturação do tema do descritor ruído do ponto de vista legal e formal, existe o regulamento dos requisitos acústicos dos edifícios, um decreto-lei originalmente publicado em 2002, revisto em 2008 e depois com algumas pequenas alterações, entretanto, define e apresenta os critérios acústicos que o edificado, construído num determinado lote, tem que apresentar. Este regulamento está tipificado pelas funções dos edifícios, habitação, hotelaria, hospitais, centrais de transporte, e tem um artigo dedicado às escolas, definindo valores e requisitos para aqueles três eixos que vos referi anteriormente. O eixo do isolamento, exterior ou interior, o eixo da qualidade acústica do espaço sonoro e o eixo do ruído e vibrações, seja para o interior, seja para o exterior. Pareceu-me importante alertar-vos aqui para dois documentos fundamentais: a temática do ambiente sonoro nas escolas tem sido amplamente estudado. Há vários movimentos e mecanismos que uns estiveram por trás do mecanismo europeu que levou à ação que aqui em Portugal teve na remodelação das escolas através do parque escolar, mas em particular há dois documentos que eu gostaria de sublinhar, que é o Building Bulletin 93, que é BB 93, que apresenta o desenho acústico de salas e de escolas, e depois o equivalente nos Estados Unidos, que tem a ver com um standard americano também dedicado em exclusivo para os requisitos, desempenhos e comportamento que as escolas devem apresentar. Um primeiro ponto que eu gostava de trazer aqui à conversa é que, do ponto de vista acústico, mais do que a temática do sinal ou do ruído, é fundamental, a comunicação é condicionada fundamentalmente pela relação sinal-ruído. Nós queremos recorrentemente otimizar o sinal, melhorar os níveis de sinal, de inteligibilidade da palavra que temos, à custa da redução também do ruído de fundo. Pois todos nós sabemos que não é exclusivamente necessário falar mais alto, por vezes basta garantir que o ruído de fundo existente no local seja diminuído. E, portanto, mais uma vez, a questão do isolamento entre o exterior e o interior, a passagem, muitas vezes, certamente que vocês têm salas de aula em que, se tiverem com as janelas abertas, o ruído exterior perturba e têm que reduzir o ruído de fundo. O isolamento entre espaços é também fundamental e tem uma contribuição significativa. A acústica interna é algo que tem a ver com a pele e os revestimentos dos espaços.
porque enquanto que, do ponto de vista de impacto, o isolamento acústico, seja entre espaço exterior e interior ou entre espaços interiores, é fundamentalmente condicionado por soluções estruturais, construtivas, as opções de lajes entre pisos, as opções das paredes de separação, a qualidade das portas e a qualidade da caixaria e dos respectivos vidros, enquanto que a acústica interna é condicionada pela pele e pelo revestimento que existe no interior dos espaços. Depois, do ponto de vista de ruído de fundo, há duas componentes que são fundamentais. Aquilo que é o ruído dos equipamentos técnicos que estão no interior e que propagam-se para o interior dos espaços escolares e dos outros edifícios também, e aquilo que é o ruído e vibração dos equipamentos para a vizinhança e pode ser também para os espaços exteriores de fruição. Dedicando e sistematizando um pouco mais, o que é que pode influenciar a qualidade do sinal acústico, dentro de um espaço fechado? São fundamentalmente 4 fatores: a forma, a volumetria, a distribuição de espaços e os revestimentos interiores, desculpa. Do ponto de vista da forma, ela irá condicionar fortemente a distribuição do campo sonoro. Reparem, muitas vezes se ouve falar da forma de caixa de sapatos, do shoebox, para algumas salas de espetáculo, como sendo a forma ideal. Porquê? Porque numa relação de cena ou contra-cena, em que temos o palco e a audiência, existe uma forma perante a qual a distribuição das reflexões, seja das paredes, seja do teto, é privilegiada. E, portanto, a forma e geometria de um determinado espaço irá condicionar a distribuição espacial do campo sonoro. Por outro lado, a volumetria admite e condiciona aquilo que é a ocupação e também os níveis de ruído gerados nesses espaços, pois a volumetria irá condicionar algo que vamos ver mais à frente, que é o tempo de reverberação, pois a reverberação de um espaço, aquilo que vulgarmente é atribuído como sendo o eco de alguns espaços, depende não só da volumetria, mas também dos revestimentos interiores. É claro que a análise acústica deve ser tida numa perspectiva relativa e não absoluta. Os espaços devem ser analisados na relação dos espaços e não isoladamente, pois ter um estúdio de gravação, por exemplo, ou ter uma biblioteca, terá necessidades de isolamento distintas. Esteja essa biblioteca, admitamos em tese, debaixo de um ginásio ou de um pavilhão desportivo, ou no último piso de um pavilhão, sem que esteja à beira de qualquer espaço ou local com atividade ruidosa. E depois, ao nível dos revestimentos interiores, existem 3 grandes tipos de efeitos que convém aqui identificar. Um é a absorção sonora, isto é, a energia sonora quando incide numa determinada superfície ou material é percentualmente qual é o grau dessa energia que é absorvida pelo material. Pode ser também refletida, isto é, recondicionada, relocalizada numa outra direção. Se for idêntica ao do ângulo de incidência, é uma reflexão pura. Se for dispersa ou difundida por todas as áreas, entra o conceito de dispersão sonora. Não é retirada a energia, é distribuída em todas as outras direções. Isto é um fator importante para algumas das coisas que nós vamos ver um pouco mais à frente. Por outro lado, em termos de ruído, daquilo que é o denominador, nós podemos ter ruído exterior, o que vem do tráfego aéreo, rodoviário, ferroviário, aquilo que é o ruído propagado por via aérea, tipicamente por espaços contíguos, aqueles espaços que estão imediatamente ao lado do nosso receptor sensível e que partilham uma parede, uma laje, um teto. Temos outra componente, o ruído tipicamente chamado de percussão, que é uma componente estrutural, uma componente de vibração que é propagada entre espaços. E temos também o ruído de equipamentos coletivos, como seja os equipamentos de ar-condicionado e de ventilação, mas também os próprios equipamentos que estão associados como ferramentas
das metodologias de ensino de aprendizagem que cada um utiliza e recorre. Portanto, tendo uma imagem a tentar valer mais que 1000 palavras, procuro sistematizar e representar aqui todas as relações que podem existir num pequeno espaço aqui com 6 compartimentos distintos, potencialmente 4 salas e 2 corredores, e vemos as múltiplas relações e os múltiplos fatores que podem estar em causa, desde o ruído do exterior, o ruído da chuva que pode inserir dentro das salas de aula ou nos corredores de circulação e que de repente é esse mecanismo natural que cria e despoleta níveis de ruído de fundo bastante elevados e que prejudicam a comunicação entre espaços. Aquilo que possa ser a ocupação de uma sala de aula que acontece ao lado, uma sala de aula de música ou de ensaio, de repente uma atividade mais ruidosa que está ao lado do momento de avaliação no qual as condições de sossego e silêncio são propícias e potenciam o foco e a concentração. Portanto, de uma forma muito sistemática e ilustrativa, está aqui um pouco resumido aquilo que eu falei anteriormente. Então, a qualidade acústica dos espaços tem, em linhas gerais, duas áreas. A área da potenciação da qualidade da aprendizagem, o contributo para aquilo que é o bem-estar e a capacidade de reenergizar, mas também, se ela estiver desadequada, pode implicar diminuição do foco, diminuição da concentração e contribuir de uma forma significativa para aquilo que é a fadiga e o cansaço na ocupação destes espaços. Portanto, do ponto de vista desta roda das funções e das atividades, é preciso identificar aquilo que são atividades individuais, daquilo que possam ser atividades colaborativas, pois as questões acústicas são distintas. Se pretendemos ter concentração, se pretendemos ter relaxamento, se há uma intenção de ter não só comunicação, como muitas vezes acontece nos espaços desportivos, mas também a informação acústica, de repente permite-nos identificar se temos um companheiro de equipa ou um adversário atrás de nós, fora do nosso campo de visão, e apropriar-nos o espaço de uma forma distinta. E, portanto, é fundamental identificar a função de cada espaço e o foco pretendido para as atividades que vão estar potencialmente a serem desenvolvidas naquele espaço. Pondo aqui um bocadinho de números e não conseguindo fugir ao meu lado mais de engenheiro, os níveis de pressão sonora são vulgarmente quantificados em dB ou em dBA, se forem filtrados, e se estivermos a falar de um registro de voz corrente, estaremos a falar de valores de cerca de 60 dB a 1 metro. Valores de 70 dB a 1 metro já implicam algum esforço por parte de quem está a falar, e níveis próximos ou superiores aos 80 dB, medidos a 1 metro, são superiores e implicam já algum grito e um esforço significativo naquilo que é a emissão de um determinado sinal acústico. Para terem uma comparação, a escala à direita apresenta um pouco aquilo que são a escala de algumas atividades e dos níveis de pressão sonora associados a cada uma delas. Ora bem, a temática então da acústica aqui prende-se não só com a capacidade de gerar sinal, mas também com a inteligibilidade da palavra. E o que é este termo um pouco mais forte? A inteligibilidade da palavra depende fundamentalmente de uma relação de sinal-ruído, que do ponto de vista prático e técnico é apontada para cerca de 15 dB, isto é, que o nível de sinal esteja 15 dB acima de um ruído fundo. E o que aqui pretendemos mostrar é que, primeiro, à medida que nos vamos afastando do emissor, há naturalmente uma perda de energia. E, portanto, aquilo que são os níveis que alguns dos estudantes possam estar expostos nas primeiras filas, poderão ser
menores nas filas mais atrás. Isso é um conhecimento, não é, certamente não vos estou a dar nenhuma novidade, mas aqui pretendemos só quantificar esta perda de energia, em que, de um modo geral, é muito significativa. E agora, nestes gráficos daqui de baixo, percebemos que para o mesmo esforço do professor, do formador, de quem está no palco ou na posição de emissor, diferentes níveis de ruído de fundo vão trazer zonas que podem deixar de garantir esta relação de 15 dB ou garantirem esta relação de 15 dB, portanto, um pressuposto para a potenciação da inteligibilidade da palavra ao longo de toda a sala de aula. Portanto, muitas vezes o que se pretende fazer, e uma das ambições e uma das estratégias, é não obrigar a que se fale mais alto, simplesmente garantir que os níveis de ruído de fundo são menores. E como é que se garante que estes níveis de ruído de fundo são menores? Depende. Depende da fonte deste ruído de fundo. A fonte é exterior, exemplo, ruído de tráfego, então aí é preciso reforçar as caixilharias, reforçar aquilo que possam ser as estratégias de ventilação natural, que são pontos tipicamente frágeis nas escolas. Mas se, por exemplo, a fonte de ruído for o sistema de ar-condicionado, pode ser necessário implementar medidas de controle de ruído, imaginemos redução da velocidade de climatização ou introdução de silenciadores, atenuadores, que possam diminuir os níveis de ruído de fundo. Tal que, para o mesmo esforço que que o docente ou o aluno que está a apresentar a informação possa ter, a distribuição e a área espacial no qual ele é eficaz é mais estendida. E, portanto, há aqui várias temáticas e várias relações, tipicamente acabam por ser relações de muitos para muitos. Depois temos a comunicação e a apresentação de conteúdos, tipicamente numa relação professor-aluno ou professor-aluno-professor. A comunicação interpares, se estivermos a fazer e a promover trabalho colaborativo entre pequenos grupos ou grandes grupos. E também a não interferência nas situações de estudo, avaliação e outras atividades que possam ocorrer dentro da comunidade escolar. Então, de que forma é que podemos potenciar a inteligibilidade da palavra, tirando partido de algumas situações existentes? Ora bem, aqui procuro ilustrar a distribuição espacial e a relação visual e também acústica que possam existir entre diferentes configurações. Quando nós tratamos do sinal acústico, do sinal sonoro no interior de espaços, existe tipicamente uma comunicação do campo direto, a energia que chega diretamente do emissor a cada um dos receptores, em que naturalmente se alterar o plano, a relação entre emissor e receptor, podemos potenciar essa transmissão de informação e daí muitas vezes tentar subir a posição de apresentação de conteúdo. Há uma segunda componente que é fundamental, que tem a ver com a qualidade e a quantidade de reflexões, pois elas vão contribuir positivamente para um crescer da energia sonora junto de cada receptor, mas isto tem um limite físico, pois, a partir de determinadas distâncias, em particular para o caso dos professores, quando estão em pé, existe perdão, uma reflexão muito forte e que pode perturbar e dificultar a comunicação, que se prende com a reflexão que existe na parede do fundo, que quando não tratada ou não inclinada, por exemplo, faz com que a energia chegue ao próprio emissor com um determinado atraso. E isto dificulta a missão educativa dos docentes. Do ponto de vista de desenho de acústica interna, a otimização dos espaços, o desenho e geometria é um primeiro nível de intervenção.
E esse primeiro nível de intervenção nem sempre está disponível naquilo que são espaços pré-existentes. É possível equacionar e definir na concepção e no desenho de projetos futuros a distribuição dos espaços, a geometria desses espaços. Mas em escolas já existentes, esta opção já não está disponível. Então, o que é que nos resta? Resta-nos a opção de controlar e otimizar o tempo de reverberação. O tempo de reverberação mais não é do que o tempo de decaimento da energia sonora ao longo do tempo, em que, se tivermos mais materiais absorventes, a energia vai ser mais absorvida e, portanto, menos refletida. Menos refletida ao longo do tempo, portanto, poderá haver menos perturbação do sinal emitido pela fonte e uma otimização da distribuição espacial. Esta otimização do tempo de reverberação pode ser benéfica e benévola não só para o emissor, mas também para o receptor, porque quem está na plateia pode ser mais recatado, ter níveis de ruído fundo mais reduzidos e, se existirem algum tipo de atividade ou de algum tipo de ação, ela ficar mais circunscrita ao local onde teve e não se espalhar, por assim dizer, por toda a sala. Aqui há uma questão que eu gostaria de vos alertar, é que do ponto de vista de acústica interna, o controle do tempo de reverberação deve ser feito em medida, com conta, peso e medida, pois nem sempre, e há um momento a partir do qual a redução do tempo de reverberação pode deixar de ser benévola e começar a penalizar, nomeadamente porque pode ser indutora e promotora de distração ou de espaços que são muito silenciosos e ascéticos. Se virmos então aqui as questões outra vez da relação sinal-ruído, há aqui um ponto e um fenómeno físico que toma o nome do efeito Lombard, que é aquele que explica a experiência que muitos de nós temos em diversos espaços. Muitos de nós reconhecemos aquilo que é a ocupação em restaurantes, em que estamos num primeiro momento, chegamos e os níveis são até bastante sossegados no restaurante ou na cantina, e depois, à medida que o espaço vai sendo ocupado, vamos perdendo a inteligibilidade da palavra. E ao perdermos a inteligibilidade da palavra, a nossa reação, enquanto indivíduos, é aumentar os níveis de sinal, o nível com o qual nós comunicamos e conversamos. Ora bem, o que é que nós estamos a fomentar aqui é a potenciação do campo direito. Mas esta potenciação do campo direito, naquilo que numa relação de proximidade é conteúdo, é sinal, para quem está sentado a nosso envolvente, é ruído. E, portanto, entramos num ciclo negativo em que o aumento do sinal na conversa que eu estou a ter vai aumentar o ruído de fundo para quem está ao meu lado. E este aumento do ruído de fundo vai novamente reduzir o sinal e, portanto, vai promover uma fraca inteligibilidade da palavra, em que volta a entrar aqui num ciclo vicioso do aumento dos níveis de ruído. Como é que nós podemos tratar normalmente isto? Há um primeiro momento que deve ser equacionado, que é a organização espacial do espaço, a distribuição das cadeiras, das mesas, e perceber se há possibilidade de promover e de testar novas configurações do mobiliário, vou chamar assim, tal que a relação de fontes e de receptores, de grupos, possa ser mais comedida, mais próxima, tal que os espaços estejam mais separados entre si. Mas isto vive e convive com um tratamento acústico ao nível dos revestimentos. E, portanto, aqui o que ilustra este gráfico é a negrito os níveis de ruído presentes em determinados locais antes de intervenção e antes de uma remodelação, para controlar o nível de ruído do tempo de reverberação, e depois a ocupação nas mesmas condições desses espaços após ter sido reduzido o tempo de reverberação.
O tempo de reverberação, conforme eu indiquei há pouco, é aquele que tem a ver com o decaimento da energia sonora. E esse decaimento pode ser aumentado, pode ser, ou melhor, reduzido, se forem distribuídos, em particular, no teto, mas também, preferencialmente, em elementos verticais, como sejam as paredes, de materiais que tenham uma característica de absorção sonora. E, portanto, essa característica de redução da reverberação permite uma redução substancial daquilo que costumamos indicar como ruído fundo dinâmico, aquele que é decorrente da ocupação de espaços. Se tivermos um ruído fundo dinâmico, seja na cantina, seja na sala de aula, há uma diminuição do esforço de comunicação por todo o pessoal educativo, em particular dos professores. Há uma indução de comportamentos mais recatados, pois a nossa apropriação dos espaços, como é identificada como sendo um local mais silencioso, normalmente as pessoas reagem positivamente e têm uma atitude mais recatada, mais sossegada, e desta forma consegue-se inverter o efeito de Lombardi que eu vos indicava anteriormente. Como curiosidade, gostava de vos apresentar, e em linha com aquilo que referia anteriormente, um estudo que compara e que avaliou a frequência cardíaca antes e depois de uma intervenção de controle do tempo de reverberação. E, portanto, foi estudado e já está provado que a existência de uma acústica, de condições acústicas adequadas nos espaços, nas salas de aula, em auditórios, em bibliotecas e noutros espaços, pode melhorar e contribuir para um reforço da inteligibilidade da palavra, em que o incremento tenha um significado tão grande quanto 35%. E isto, nas duas grandes valências, ao nível dos professores, tem como impacto a redução do esforço na comunicação oral, a diminuição dos níveis de stress e contribuir de uma forma significativa para a sensação e de satisfação e de melhoria inequívoca do bem-estar. Por outro lado, ao nível dos alunos, tipicamente está associado a uma melhoria de comportamento, melhoria do desempenho académico, porque a mensagem é mais facilmente compreendida ou compreendida a um menor custo. Do ponto de vista de controle de ruído e vibrações para os equipamentos, há questões que são muito próprias e muito particulares ligadas aos equipamentos, sejam eles as máquinas per si, sejam aquilo que são as condutas que fazem a climatização e ventilação de espaços. Quem diz condutas diz também as calhas e as esteiras para fazerem as passagens das infraestruturas elétricas, de telecomunicação, que podem reduzir ou impactar negativamente o desempenho acústico esperado de uma parede, de uma laje, de um teto. E, portanto, a localização de equipamentos e de zonas técnicas junto a espaços sensíveis deve ser sempre analisada com algum cuidado. A escolha de equipamentos, naturalmente, tem o seu impacto, pois qualquer máquina tem um nível de pressão sonora e de potência sonora associado. Há muitas vezes intervenções que são feitas em fases posteriores na vida útil dos edifícios e das escolas que criam pontos singulares, e esses pontos singulares podem levar à redução do isolamento que inicialmente estava previsto por cada um dos elementos. E, portanto, nos minutos finais da apresentação, eu tinha aqui recolhido algumas imagens que ilustram de uma forma mais explícita, por vezes de uma forma mais implícita, porque o nosso olhar às vezes engana as nossas orelhas, medidas de controle de ruído que podem ser implementadas em alguns espaços. Portanto, aqui, neste espaço, o que acontece é que, aparentemente, não se vislumbra grandes tratamentos acústicos ao nível das superfícies à cota baixa, mas grande parte
do tratamento acústico existe a cota alta. Esta existência à cota alta pressupõe que os materiais de permeio, que estão a fazer resistência mecânica, são transparentes do ponto de vista acústico. É claro que eles podiam estar a outras cotas, podiam estar aqui, teriam outra visibilidade, outra leitura arquitetónica, mas são possibilidades para o espaço administrativo. E, por exemplo, aquilo que é uma estratégia mais recorrente é o recurso a tetos absorventes. Estes tetos absorventes, basicamente, o que está aqui a fazer o tratamento acústico não é só o elemento perfurado, o gesso perfurado, mas também aquilo que existe no seu tardós, tipicamente uma lã de rocha, uma lã mineral, uma fibra de coco, uma espuma, que obedeça não só aos requisitos de comportamento ao fogo, mas que também permita introduzir uma eficaz absorção sonora no espectro da fala. É fundamental que, quando se equaciona ou se prevê a instalação destes materiais, destas placas perfuradas, elas sejam acompanhadas da inclusão de materiais absorventes no seu tardor. Há materiais que em si mesmo podem desde logo ser absorventes, como são umas fibras de aglomerado de madeira, complementadas, mais uma vez, com material absorvente no seu tardor, podem ser uma estratégia para o controle do ruído das zonas de circulação, mesmo das salas de aula. Em nossa opinião, o controle de ruído e a introdução de elementos absorventes nas zonas dos átrios e de circulação é fundamental, pois é o primeiro momento de chegada e de partida dos alunos à escola, e, portanto, se desde aí pudermos induzir comportamentos mais silenciosos, isso será benéfico para toda a comunidade. Depois aqui, elencando ou identificando algo que nem sempre é explícito, estratégias de proteção, através do efeito barreira e da diminuição das áreas envidraçadas, garantindo a sua exposição na mesma entrada de luz para as salas de aula, para diminuir o ruído que vem das zonas envolventes. Outra estratégia de não ter os vãos envidraçados à face mais exposta e, portanto, ganhando aqui alguma proteção para o meio exterior. Às vezes podemos identificar que espaços que são extremamente reverberantes podem ter outras estratégias, como sejam os elementos perfurados ao nível dos blocos ranhurados nas paredes. A colocação de tetos absorventes nas salas permitem o tal controle da reverberação e o potenciar da inteligibilidade da palavra. Espaços como salas polivalentes e salas multiusos beneficiam também de algum tratamento ao nível das paredes. Reparem, o tratamento não tem que ser exclusivamente no teto, pode ser distribuído no teto e nas paredes, pode estar mais concentrado nas paredes. É importante identificar as quantidades corretas e, em função da opção que é tomada, pode haver um complemento não só das características absorventes, mas também das características dispersoras a incluir no espaço. Quero com isto dizer a forma como o espaço é quebrado e a energia sonora é trazida para todas as zonas e para todas as áreas. Isto é válido para todos os meios escolares, trazendo um outro exemplo, o controle da reverberação em bibliotecas e a criação de espaços de trabalho que estejam desligados para que atividades mais colaborativas possam existir concomitantemente com atividades mais individuais. Mais uma vez, a necessidade e a prudência de tratar áreas comuns e os átrios com material absorvente, seja na sua origem, seja na adição em fases complementares de áreas de absorção sonora para potenciar
o controle da reverberação. Isto é válido também nas salas de aula, em que se pode testar diferentes configurações e geometrias de teto para privilegiar determinado tipo de atividades. Os espaços de cantina e de cafetaria terem também outras materialidades. Estas materialidades aqui estão associadas também a configurações de mobiliário que são mais próximas e que permitem uma relação de proximidade mais curta para, mais uma vez, salientar e diminuir o esforço do campo direto na comunicação entre os pequenos grupos ou grupos mais alargados e minimizar o impacto do ruído de fundo entre espaços. A adequação de salas de auditórios e de salas multiuso ou salas polivalentes, em que o espaço para a apresentação dos alunos é fundamental, seja ele, e estes espaços colocam um desafio muito particular do ponto de vista acústico, pois as necessidades e exigências acústicas são distintas se o uso primordial for a palavra, a difusão da palavra, ou a apresentação e difusão de música. E, portanto, é preciso encontrar aqui um equilíbrio ou identificar uma função fundamental, pois normalmente estas duas questões acústicas de palavra e de música, hoje em dia tem um terceiro vetor, que é a apresentação desses eventos através de um reforço eletroacústico, através da introdução de elementos de amplificação, tipicamente um PA, colunas, que minoram a limitação de potência sonora que cada um de nós tem, naturalmente, mas que introduzem um sem número de outros problemas. Não poderia deixar passar por aqui sem vos falar de algo que é recorrente, que são os espaços desportivos, sejam espaços desportivos como piscinas, sejam espaços desportivos como sendo pavilhões. O controle da reverberação em pavilhões é fundamental, pois é ele que permite a redução dos níveis de ruído durante a prática desportiva, em particular durante o treino, quando temos várias crianças a baterem bola, a correrem, a interagirem entre eles. O campo sonoro tem uma componente de reflexões que tem que naturalmente existir, pois a volumetria de um pavilhão desportivo é elevada para permitir a prática de determinadas modalidades, mas essa volumetria elevada vem associada a uma reverberação excessiva. E essa reverberação excessiva deve tipicamente ser tratada, e num primeiro momento, ao nível da cobertura, com a introdução de elementos absorventes, como vemos aqui na cobertura, e depois, em função das características das paredes, eventualmente ser complementado com materiais absorventes nas paredes. A introdução destes elementos absorventes deve ser feito com algum cuidado, pois a resistência mecânica que eles apresentem ao impacto é fundamental, sob pena de haver uma deterioração significativa ao longo do tempo e, eventualmente, em casos extremos, caso ele não tenha, esse material não tenha integridade mecânica ou não esteja devidamente fixado, ele poder cair e criar até algum risco para os utilizadores e frequentadores do espaço. Ao nível do tratamento acústico de piscinas, esse tratamento acústico pode ser feito através da introdução de elementos dispersores, como vemos aqui, trabalhando a forma dos elementos, a introdução de elementos complementares com características de absorção sonora, e neste caso daqui é fundamental que os materiais a serem incluídos apresentem suplementarmente e sem prejudicar o desempenho acústico, características de resistência ao ataque químico, porque as piscinas são alvo de tratamento tipicamente químico ao nível do cloro, que evapora e que pode danificar e prejudicar o desempenho dos materiais ao longo do tempo. Finalmente, e para terminar, trago-vos aqui um exemplo também daquilo que é feito lá fora, uma escola em Gibraltar, em que
para além de tratar o tratamento acústico, tratar o teto com elementos absorventes, existe a possibilidade de compartimentar o espaço, conforme nós vemos aqui. E outra questão que foi implementada, portanto, isto de repente pode permitir, desculpem só, foi aqui um salto maior, a utilização deste espaço como cantina, mas também como realização de exames e realização de utilização da cantina separada com diferentes requisitos e exigências acústicas, e a própria utilização e layout do espaço ser articulado no sentido de potenciar o convívio entre as crianças, sem que haja um incremento muito significativo dos níveis de ruído durante a utilização. E isto também é aplicável ao nível das salas de aula, em que diferentes layouts e utilização do mobiliário pode também permitir que os diferentes ocupantes beneficiem de uma proximidade maior, e estando mais próximos os níveis, o esforço é menor, sendo um esforço menor os níveis de ruído residual, e ruído fundo em todo o espaço são diminuídos. Portanto, do ponto de vista de estrutura e de linha de ação, aquilo que eu poderia vos indicar é que 5 passos fundamentais. Primeiro, por formar, alertar toda a comunidade educativa das características do som e do ruído, o impacto as suas características físicas e o impacto que o ruído tem na saúde e na biologia, a necessidade de ter atividades e uma ação preventiva do sistema auditivo é fundamental, pois as crianças e jovens hoje em dia estão cada vez mais rotinados a passar grande parte dos seus dias com headphones ou com auriculares, muitos deles com níveis bastante elevados, que potenciam fadiga auditiva, com perdas do limiar da audibilidade temporária, que infelizmente muitas vezes se vêm a materializar como perdas definitivas do limiar da audibilidade, com perdas significativas na audição, que a médio e longo prazo irão ter impactos não só fisiológicos, mas também sociais na integração de cada indivíduo. A possibilidade de, através destes espaços, ter comportamentos um pouco mais silenciosos, e neste lado daqui, para perceber e avaliar o que fazer, é melhor, é altamente recomendável avaliar, medir, fazer um diagnóstico que nos permita identificar a maleita, quantificar a malaleita, para que seja possível planear um conjunto de medidas de mitigação que possam permitir uma intervenção e uma correção dos espaços. Para além destas circunstâncias, uma reflexão final, isto é o nosso olhar de hoje, mas nós não nos devemos esquecer daquilo que são 3 desafios que os espaços educativos têm subjacentes e que, em muito breve trecho, irão implicar questões e alterações no comportamento acústico dos espaços. Uma primeira reflexão é o impacto que as aulas em regime híbrido e crescente utilização das ferramentas audiovisuais possam ter nas metodologias de ensino e aprendizagem e nas características e necessidades acústicas que os espaços têm. Este tema é cada vez mais premente em ensino superior, no qual as aulas podem ser dadas em regime presencial e regime à distância, de forma simultânea, e, portanto, para além da lógica de emissor e receptor estarem no mesmo sítio, pode-se dar a causa de emissor e receptor estarem em locais diferentes. E isto pressupor e implicar a utilização de meios audiovisuais integrados dentro da sala de aula, que colocam desafios suplementares do ponto de vista acústico, da relação sinal-ruído dentro de toda a sala de aula. Há um outro fator que é preponderante, é que a inteligibilidade da palavra é melhorada e significativa quando nós estamos a falar na nossa linguagem materna. Mas, hoje em dia, a panóplia de nacionalidades e de línguas que estão dentro da sala de aula é diversa. E, portanto,
para quem está a aprender, os diferentes ciclos de aprendizagem, pode estar a aprender numa língua diferente da sua língua materna. E isso introduz um sublinhado ainda maior no desempenho acústico que os espaços possam ter. E, em terceiro e em último, aquilo que possa ser o enquadramento e a adequação de uma população neurodivergente ou com alguma limitação ou condição de saúde menos visível, aquilo que possam ser acuidades e hipersensibilidades auditivas, por exemplo, e a forma como nós podemos adequar os espaços acústicos e educativos para uma melhor integração dessas pessoas. Já se verifica, por exemplo, em alguns supermercados e em algumas cadeias de distribuição, a possibilidade de usar protetores auriculares. Na próxima década, a indústria cultural irá claramente alterar e ter em linha de conta aquilo que são os estímulos visuais, auditivos, para que todos possam ser incluídos e desfrutarem de um espetáculo. E, portanto, isto é algo que também todos nós devemos estar atentos na adequação e na criação de espaços abertos a toda a comunidade educativa. Muito obrigado pela vossa atenção. Espero que tenha ido de acordo com as expectativas de todos. Terei muito gosto em responder às questões que entendam ou que me queiram colocar diretamente em momento posterior. Muito obrigado. Obrigado, Rui. O facto de deixar os contactos já permite que dúvidas posteriores possam ser colocadas, porque, na verdade, aqui não há muitas condições, nem do tempo, para criar algum diálogo. Agradeço a apresentação, foi claramente explícita e penso que não ficaram grandes dúvidas. Agora, a questão muitas vezes que se coloca aos professores, aos docentes, eu, entretanto, não sei se as minhas colegas a Isabel e a Ana Ricardo estão neste momento presentes, mas se quiserem também abrir o vídeo e o áudio para colocar alguma questão, agradeço. Mas, Rui, como eu estava a colocar, o problema que neste momento muitos docentes avançam é que, com as condições que as escolas têm, e são essas, não são outras, não, o que é que podem fazer? Nomeadamente no espaço dos refeitórios, nos espaços mais barulhentos, nos espaços dos bufetes, nos espaços das salas de convívio, nos espaços nos ginásios, nos pavilhões desportivos. E, nomeadamente, nos refeitórios, que é sempre um espaço muito, muito barulhento e que poucas condições cria para o que se pretende a nível da educação alimentar, que é um espaço de uma alimentação sossegada. O que é que as escolas podem fazer? Eu normalmente, e sou completamente leigo na matéria, o que eu digo é, por exemplo, reformularem a distribuição das mesas e das cadeiras. Aquelas mesas em corredor, que lá está, falam de uma ponta para a outra, é muito complicado. Por isso eu aconselho sempre em ninhos de 4 mesas, no máximo, para fazer um quadrado e os alunos estarem mais próximos. Não sei se rouba muito mais espaço, eu estou convencido que não, porque se couberem o mesmo número de mesas e de cadeiras, não rouba espaço, e é uma maneira de aproximar os alunos uns dos outros e por isso reduzir o som e o ruído. Mas o que é que, na verdade, se pode fazer? Porque, mesmo muitas vezes em contexto de sala de aula, e nós sabemos que o parque escolar é muito adverso à mudança de qualquer tipo de arquitetónica, não é? O Certo? que é que se pode fazer? Algumas ideias só para então finalizarmos esse webinar. Muito bem. Obrigado pela pergunta. Eu procurei sistematizar, sem dúvida, que a alteração do layout, potenciando e aproximando a relação entre fonte e receptor é fundamental, porque vai diminuir naturalmente aquilo que é o esforço e a projeção sonora de cada fonte. Depois, um segundo nível, e portanto isto está numa primeira ordem, a alteração do layout funcional do espaço e do mobiliário. Um segundo nível é a introdução de material absorvente que é mais benéfico ao nível do teto, e material absorvente podem ser aquelas soluções de gesso cartonado perfurado
com lã de rocha atrás, podem ser painéis de PET reciclado com um tecido, podem ser painéis de aglomerados de madeira com algum material absorvente no tardós, podem ser materiais à base de fibras de coco. Existem vários materiais absorventes e podem ser espumas, e aqui chamo sempre a atenção para que sejam salvaguardadas as questões de higiene e de limpeza e as questões também de comportamento ao fogo, para além do desempenho acústico que se pretende ter de absorção sonora. Mas a integração de elementos, e porque muitas vezes as cantinas têm também pés direitos muito elevados, ou mais elevados, a integração só, exclusivamente no teto, pode ser escassa. E, portanto, muitas vezes, se houver a possibilidade de introduzir algum tipo de painéis que introduzam um bloqueio, e eu sei que isto pode ser complicado, porque ao introduzir um bloqueio ao longo do espaço, também cria zonas onde o controle do que se passa lá possa ser mais difícil. Mas a introdução de barreiras, vou-lhe chamar assim, de painéis que estão distribuídos e que quebram a propagação sonora nestas relações de muitos para muitos, é benéfico. Porque a projeção acontece primeiro à cota baixa, a nível horizontal, e quando nós atuamos na absorção sonora ao nível do teto, estamos a atuar num efeito de segunda ou terceira ordem. E o de primeira ordem fundamental é aquela comunicação que existe entre espaços e entre cadeiras ou entre mesas. E, portanto, diria, em resumo, a revisão da distribuição dos espaços, a introdução de materiais absorventes num primeiro momento no teto, mas idealmente também nas paredes, em pelo menos duas paredes perpendiculares, e finalmente a introdução de elementos biombos ou painéis que possam estar localizados e compartimentar, sem que seja selar e fechar totalmente o espaço interior da cantina. Ok, obrigado. Por exemplo, esses biomas serão se calhar um ótimo instrumento para pôr os alunos a trabalhar em prol da educação para a saúde, com mensagens das mais diferentes áreas a nível da saúde, e não só, ou mesmo da cidadania, de todas as questões de direitos humanos, do bem-estar animal, sei lá, da igualdade de género, tudo isso. E pronto. Rui, muito obrigado pela comunicação. O feedback que tem-nos chegado aqui através de Kine é excelente e mais uma vez agradeço quer ao Rui, quer peço desculpa ao Tiago, a presença, a colaboração e até uma próxima vez. E obrigado a todos que estiveram desse lado, e a todos e a todas que estiveram desse lado a assistir a este webinar no âmbito da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania e designadamente do domínio da saúde. Muitíssimo obrigado e até uma próxima. Muito obrigado, Obrigado. obrigado pelo convite. Até breve. Até breve.